Fala galera, Barbanara para mais um vídeo. Hello ladies, hello fellas. Antes de eu começar o vídeo, um salve pro Diego, Silvio e Joha das Minas. Da hora, vocês são foda, tamo junto na correria, a gente vai progredir junto. É que tudo vai dar certo, tamo nessa junto galera. Antes de eu começar o vídeo, vou dar uma dica interessante pra vocês. Você aqui de Curitiba tá procurando um cachorro quente pra comer. Ali na Salgado Filho tem um cachorro quente Turbo Dog. É um cachorro quente muito bom. Ele faz doces, salgados, tem refrigerante, tem um atendimento muito top, é um lugar limpo. Então vai lá, come lá no cara lá, que o cara faz um lanche da hora. Tem um preço até que acessível, então vale muito a pena. Agora eu vou começar o vídeo. Eu vou falar sobre o Round 6, a segunda temporada e a terceira. Vai ser 2 vídeos num só, então vai ser um vídeo longo. Por isso, olha a timeline, senão você vai levar um susto, porque o vídeo vai ser comprido, vai ser longo. Porque eu vou ter que falar ponto a ponto do que aconteceu na segunda e na terceira temporada. Isso, o tempo de vídeo. Mas eu gostei da terceira temporada e a segunda não foi tão bom. Eu vou falar isso no vídeo, no decorrer do vídeo você vai entender os meus pontos que eu achei da segunda e da terceira, que a terceira pra mim foi bem melhor. Então fica até o final do vídeo para você entender ponto a ponto, principalmente que é um vídeo longo, para você entender os dois parâmetros, porque que um foi razoável, o outro não foi. Mas antes de eu continuar esse vídeo, que já tá longo e vai ficar maior, vinheta. Aqui na área é o Barba, o youtuber mais foda de Curitiba. Tamo junto galera. Eu achei interessante em alguns pontos na segunda temporada, mas eu não gostei tanto. Eu achei os personagens bem chato. Os personagens são muito relevantes. Você tem vontade de que eles morram logo de início, por causa que são personagens bem ruins. Aquele rapper me deu raiva do começo ao fim. Eu dei graças a Deus quando ele morreu, porque o personagem chato não tem relevância nenhuma na trama. Tudo bem que eles têm que agregar na parte de violência, tem que colocar personagens diferenciados, personagens que causem estresse, que cause raiva, pra você identificar e querer que eles morram ou aconteça coisa com eles, pra ter um desenvolvimento na trama. Mas puta, aquele rapper é um personagem chato, é um personagem horrível. Eu não gostei dele, eu odiei ele. Toda vez que ele participava da tela eu achava totalmente desinteressante. Eu tava toda hora eu olhava o watch time do série pra ver se ia acabar esse negócio logo, porque é complicado. Outra personagem que eu achei bem chata, bem irrelevante, é a mulher da religião, que ela é uma religiosa fanática, ou mulher detestável, ou mulher inconveniente. Em todos os momentos que ela aparecia, eram momentos ruins. Essa segunda temporada eu penei pra finalizar, foi complicado. Tem decisões dos personagens que são irrelevantes. Os personagens são bem burros, não sabem tomar consciência do que tá rolando, tomar boas decisões para finalizar o jogo e para os personagens morrerem. Várias tramas poderiam ter acontecido de formas diferentes se o personagem tivesse tomado mais decisões espertas e tomado um dinamismo maior na cena. Seria bem interessante. O Ji-hoon, ele agrega muitos pontos, porque ele é um ponto diferente da curva. Você consegue ver que ele agrega muita coisa por ele ter participado antigamente dos jogos, ter vencido e ele volta, e eles colocam de volta. Ele é um ponto a mais na trama. As pessoas ficam analisando, ficam pensando que faz parte do plano, acham que ele é uma armadilha, que ele faz parte do sistema. Então ele agrega muitos pontos nessa nova trama, então é interessante o desenvolvimento. A personagem dela tá grávida e tá nessa série, eu achei totalmente irrelevante, achei ridículo essa parte, não faz sentido nenhum pra trama, poderia ser muito mais bem desenvolvido isso aí, mas não é tão bem desenvolvido, mas ok. Pra você ver o nível que eu fiquei transtornado de ver essa série. Eu até esqueci de ligar as ring light pra gravar o vídeo, só tô ali gravando agora, mas continuando o que eu tenho que falar. Algo que é interessante nesse contexto dessa nova série é que eles agregam pontos. Por exemplo, eles colocam muito arquétipo do mito da caverna de Platão. O que desenrola no mito da caverna de Platão? As pessoas, eles estão presas, confinadas dentro de uma caverna, e elas ficam vendo o que está acontecendo do mundo lá fora, percebendo sombras na paredes. Então rolava várias sombras de bicho passando, pessoas passando, bichos que amedrontavam. Então elas tinham uma pré-consciência do que estava rolando lá fora, só que elas nunca tinham coragem de pegar e olhar para fora e sair da caverna para ver o que
realmente estava acontecendo. Até que uma dessas pessoas acaba percebendo que fala: o que será que realmente acontece lá fora? Porque a gente vê o que acontece nas sombras, mas a gente não vê o que acontece lá fora. Ele começa a usar o raciocínio lógico, e esse raciocínio lógico faz ela tomar coragem e sair da fora da caverna. Quando ela sai para fora da caverna, ela vê que o que rolava nas sombras que apareciam, e eles acabavam tendo medo do que rolava das sombras, porque eles pensavam que era perigoso no mundo afora, realmente não é tão como eles imaginavam na sombra. Então uma pessoa teve consciência, ele foi lá fora, viu o que aconteceu e ele alertou as outras pessoas do que acontecia e pediu para as pessoas saírem e ir lá fora também para ver como que acontecia. O que acontece? Eles pegam e matam essa pessoa e continuam ali preso dentro da caverna. O que quer dizer o ponto principal desse mito, do que rola por trás? É que as pessoas não querem saber, não querem descobrir o novo, não quer aprender coisas novas, não quer saber conhecer o diferente, o que acontece lá fora. Então eles preferem ver o por fora. Eles preferem ver o por fora, mas não conseguem conceber o que tá por dentro. E isso muito acontece pela série, porque tem todo um dinamismo com os personagens e tudo mais, e eles descobrem que aquilo é um jogo perigoso que vai matar eles, que eles não têm chance de sobreviver aquilo lá, mas o Ji-hoon alerta eles tudo que tá acontecendo. O Ji-hoon é como se fosse a pessoa que foi lá fora e voltou, então tem esse arquétipo. Só que o que eles fazem? Eles não escutam o Ji-hoon, eles quase tentam matar o Ji-hoon para eles não saírem e para eles ficarem nos jogos e conseguirem o prêmio. Então, de certa forma, eles colocam esse arquétipo nessa temporada. Então tem vários arquétipos interessantes. O Ji-hoon começar a temporada e pelo vermelho mostra que ele é uma nova pessoa, mostra o diferente, porque antigamente quando as pessoas pintavam o cabelo de cores chamativas, quer dizer que elas são pessoas fortes, pessoas que não temem algo novo, não temem o diferente, elas querem se diferenciar, elas se tornam de certa forma pessoas novas, e todo esse arquétipo tem de Ji-hoon, você consegue ver esse arquétipo. Ele é uma pessoa diferente do que ele entrou. Quando ele tava entrando no jogo, ele era uma pessoa mais pra dentro, ele era uma pessoa fechada, ele tinha muitos problemas sociais, ele não conseguia resolver os seus problemas. Quando ele sai do jogo e ele pinta o cabelo, ele se torna uma pessoa mais agressiva, uma pessoa decidida a finalizar os jogos. Ele se torna uma pessoa traumatizada por tudo que aconteceu, mesmo ele conseguindo resolver os problemas que ele tinha, financeiro, quase familiares e tudo mais. Então ele consegue resolver alguns problemas da vida. Ele ainda continua tendo vários problemas, por causa que o jogo traz muitos problemas para ele, principalmente problemas psicológicos. Então ele tem que pegar, e ele pega e fala: agora eu vou finalmente finalizar esse jogo e acabar de vez, para ninguém morrer nesse jogo. Então ele usa o arquétipo muito de herói. Ele vai, se sacrifica para as pessoas sobreviverem e tudo mais. Então é interessante, tem todo esse dinamismo. Uma parada que é interessante, que agrega pontos, mas eu achei uma merda mesmo assim, é eles colocarem a grávida, e dessa grávida sair a criança, ter todo esse dinamismo. Não faz sentido nenhum essa garota ter o bebê lá dentro, principalmente que em nenhum momento você vê que ela tá pra ponto de parir uma criança, porque ela tá no começo da gestação, se fosse realmente verdade. Então os caras que colocaram isso, os roteiristas e os produtores que colocaram isso na série, é ridículo. Eu não gostei nada dessa grávida. Um ponto que eu tenho que falar aqui, que eu assisti a primeira e a segunda temporada, que agregou muita coisa, que eu achei que ia ser um ponto irrelevante, e foi uma lacração, mas foi uma lacração até que boa, foi a travesti que eles colocaram na segunda temporada e agregaram pra terceira. Cara, ela trouxe muitos pontos importantes, agregou muitos pontos, eu achei bem interessante. Então, pra mim, essa série, a segunda temporada, deixou a desejar em vários momentos. Foi uma temporada cansativa, foi uma temporada irrelevante, eu achei desnecessária, mas ela melhorou em alguns pontos na terceira temporada. Vou comentar coisas que eu não comentei nessa segunda, agora na terceira, para agregar e fechar vários pontos. Então fica esperto, assista até o final. E não veja a timeline, senão você vai sair desse vídeo, por favor. Assista até o final do vídeo, vai ajudar demais.
Na terceira temporada melhorou bastante. A gente mostra o dinamismo que tem da parte dos guardas, dos caras que estão coordenando os jogos e os caras que estão participando, porque eles mostram como que é a convocação dos caras que estão administrando os jogos, que são os líderes, que são os guardas que usam armas. Porque no momento da história mostra uma mulher que ela tá interagindo com umas pessoas, que ela tem problemas familiares, esse tipo de coisa. E no decorrer do segundo episódio, a gente descobre que ela é um dos triângulos. Então, de certa forma, tem um dinamismo. Como os triângulos vão pra ilha e como os jogadores vão pra ilha. Então você consegue ver isso aí no desenrolar da trama. E esse é legal no desenrolar da trama da segunda. E eles dão uma intensificada na terceira. Um ponto que eu não gostei nada da segunda e da terceira temporada é eles mostrarem o rosto dos jogadores e mostrarem os nomes dos jogadores. Quando era a parte que não mostrava o rosto, isso é implícito e as pessoas morriam por causa disso, de mostrar sua identidade, mostrar o rosto. Eu queria que continuasse isso na segunda temporada e na terceira, mas eles descartaram totalmente isso. Agrega pontos novos na trama, mas eu acho ridículo isso aí. Não tem ponto nenhum coerente nisso. Uma coisa que você pode sacar nessa nova temporada é que o arquétipo jogo é muito em voga nessa nova temporada. Por que eu tô falando isso? Todos os pontos, todos os momentos da série tem arquétipo de jogo. Primeiro, o que acontece no primeiro jogo? Eu colocaria que no começo seria como um jogo de xadrez, porque o Ji-hoon ele tá usando vários pontos de estratégia para tentar achar o cara que chama as pessoas a participarem do jogo, aquele do cartãozinho. Então ele usa várias estratégias, usa grupos para buscar esse cara, pra ver se encontra ele, pra ele tentar achar a ilha, pra tentar achar o líder, pra poder acabar com todo o esquema da ilha. Então já começa com esse primeiro jogo, um jogo de estratégia, como tabuleiro, como xadrez. Depois, no decorrer, quando o Ji-hoon encontra a equipe dele, eles têm um dinamismo de gincana. Por que eu tô falando isso? Porque eles vão caçar esse cara do cartão, então o cara que coordena essa equipe, ele faz uma gincana e faz eles competirem entre eles e tem um prêmio no final. Escalação de nível, quando você vai subindo de nível no jogo, você vai tendo premiações, e isso acontece aqui também. Todo o dinamismo desse aqui é fechado no jogo. Quando os participantes estão lá no Hot Six, tem o jogo principal que rola as mortes e o prêmio maior. Então temos jogos de volta. Então é muito arquétipo de estratégia, jogo. É muito parada de jogo de tabuleiro, rola muito isso. Quando os caras encontram o cara do cartão, eles têm um jogo de roleta russa, um jogo mortal. Eu colocaria isso no arquétipo de jogo difícil, que é aquele que você sofre pra você passar, então eles usam esse arquétipo. Então esses pontos de jogos, eu gostei, eles colocaram bastante isso na trama, envolve muito. Uma coisa que dá pra perceber é que eles dividem ainda mais as equipes, porque eles colocam X e bolinha, que não tinha antes. Por que eles colocam X e bolinha? Porque estampado no jogo, eles não precisavam colocar isso aí, mas eles colocando isso, eles dividem cada vez mais as pessoas, deixam as pessoas mais em conflitos e causa mais intriga entre as pessoas e rola mais mortes. E isso vai intensificando cada vez mais o jogo. Então o cara que construiu esse arquétipo foi interessante, ele foi bem inteligente, por causa que agregou pontos melhores na trama, e isso é legal, gostei demais, foi bem interessante, foi show de bola. Outra coisa que eu tenho que agregar, mesmo que foi um ponto ruim, foi um ponto bom, a criança teve uma importância muito forte, principalmente no final. Mostra que eles estão tentando trazer a inocência de volta que tinha acabado, porque até a final do jogo que o Ji-hoon tá participando, toda a sua parte de humanidade e inocência praticamente morreu no decorrer do jogo, por causa que ele tentava salvar as pessoas não escutavam. As pessoas queriam continuar o jogo, ele queria tirar as pessoas do jogo. Quando ele fez a rebelião e tentou acabar o jogo, deu errado, porque o líder se infiltrou no 001, que eu já vou falar essa importância que tem dos números subsequentes.
tem uma importância e é interessante. Então tudo isso foi minando a humanidade de Ru, a infância e a crença que eles tinham na humanidade. Então quando a senhora, que era a mãe do garoto lá, que tava a mãe e o filho junto, pede pro Ji-hoon cuidar da grávida, ele acaba começando a trazer a humanidade dele de volta, e no final ele se sacrifica para a criança sobreviver. Isso é uma forma de trazer a humanidade de volta, principalmente aos líderes, trazer a consciência que eles estão fazendo errado. Então é um arquétipo de trazer o que é humano de volta, e não o irreal, o cruel, que tem muito em voga nesse jogo. Isso é interessante. Gostei da estratégia que o líder tem. Ele participa como jogador e como líder. No decorrer você entende a trajetória que ele teve até se transformar líder. Então ele participa de volta no jogo. Ele acaba se afeiçoando de Rum. Então de certa forma ele volta para o que era antigamente e deixa de ser aquela pessoa cruel e volta a ser um jogador. Então ele tem duas cabeças diferentes. Você consegue ver que coloca um outro líder, então tem um dinamismo entre ele como participante e como líder. Ele poderia ter morrido, mas isso era uma estratégia, porque ele se colocou dentro do jogo para causar intriga e para conseguir mais mortes e para quebrar ainda mais de um Ji-hoon. Então isso aí foi uma estratégia dele para ele conseguir manter mais tempo o jogo e não ter o jogo finalizado totalmente. Então ele foi muito esperto nessa área e de certa forma deu certo, porque quase no final do segundo episódio o Ji-hoon é quebrado de vez e ele não tem mais esperança de nada, até chegar a parte da criança que ele começou a retomar a esperança de novo. Isso é interessante essa análise do jogo, isso é muito legal. Outro arquétipo que eu gosto bastante é as máscaras. Cada um do jogador tem uma importância pelo sinal que tem na máscara. Por exemplo, o triângulo são os guardas, então eles usam armas, que eles são os pilares, porque tudo começa pelo triângulo, o sinônimo mais forte. Depois vem o quadrado, que administra de certa forma o jogo, e o bolinha fica com uma parte de operário, que eles levam os corpos, limpam a área do jogo. Então ele tem esse arquétipo de operário. E eu achei interessante que eles agregaram mais um símbolo, o X. E aonde tem cada arquétipo nisso, o controle de videogame. Tem o X, bolinha, triângulo e quadrado. Então eles usaram esse arquétipo também de jogo de videogame para colocar na série. Então tudo é em voga em jogo. O que isso quer dizer? Que nessa série o jogo importa muito mais do que os seres humanos e a vida humana. Você percebe isso aí desde o começo, com todos esses arquétipos de jogos que tem, até chegar na ilha, que é o jogo principal. Então tudo é em voga ao jogo, a estratégia, a morte. Então não tem os seres humanos ali, é tudo igualitário. Por isso que os uniformes dos jogadores são tudo uniformes verdes. Não tem uniforme diferente, não tem uniforme feminino. É tudo igual para todo mundo, porque lá no jogo é tudo é uma coisa só. É igualdade, não tem diferenciação entre as pessoas. Você pode ser rico, você pode ser pobre, tudo fica num arquétipo só. Porque tem sistema de igualdade, não tem diferenciação. Então fecha numa coisa só e você perde a humanidade por causa disso também. Porque não tem diferenciação de um ou outro, se é uma coisa só, então não tem diferenciação. Então é interessante esse arquétipo, gostei demais. Pra mim as mortes estão bem mais legais, bem mais impactantes. Uma coisa que eu gostei também, que eu fiquei atento, foi nos jogos, porque mesmo que você tenha sacado e o Ji-hoon sabia o que aconteceu nos jogos, o sistema da série mostrou que ele não tinha como saber realmente o que acontecia. Por exemplo, num dos sonhos de Ji-hoon, ele faz aquele jogo de tirando o biscoitinho de volta. Só que tá totalmente diferente, tá num formato que é impossível de você finalizar. Por quê? Porque mesmo que o Ji-hoon saiba como que é o jogo tem ele volta e faz você não imaginar como que vai ser. Então isso aí deixa mais difícil e você consegue ver que o jogo não tem como ser finalizado. Ele vai continuar, não importa quem tenta finalizar, ele vai continuar, ele vai ter jeitos de continuar. Você pode tentar imaginar como vai ser, mas ele vai te surpreender, e isso é legal, eles colocaram na trama, eu achei muito interessante. O final eu gostei de certa forma, achei interessante o final, tem muito desenvolvimento de personagem, principalmente essa parte da criança, mesmo sendo uma parte idiota, tem um certo ponto, achei interessante.
Uma coisa que eu gostei, achei interessante, que os personagens mais importantes da série são com números subjacentes. Por exemplo, 222 é a mulher que depois passa para a criança. O 363 é o pai da menina da criança, que são os personagens que têm mais importância perto do final. O 001 além de ser o líder, ele usa um número do personagem que teve na primeira série, que era o velho, que ele criou todos os jogos. Então, todos esses números e sequências têm importância e você só vai entendendo isso no final. É interessante esses números que tem sequências, hein? Eu curti mais. Uma coisa que eu achei bem interessante é que eles pegaram pesado em certos momentos. Por exemplo, eles colocarem esse negócio do filho com a mãe tem uma importância, porque a gente sabe que nesse jogo só um vai sobreviver. Então isso é bem, se você parar pra analisar, isso é bem cruel. Eles colocaram um filho com a mãe, porque num certo momento eles vão ter que competir entre si e um vai ter que matar o outro. Então, se você parar pra analisar, é pesado. Mas coloque aí nos comentários se você tivesse que participar com um familiar seu, você teria coragem de fazer o que eles fizeram na série? É pesado você para analisar esses pontos. Eu achei bem interessante esse tipo de coisa. Então, pra mim, eu gostei em certos momentos, outros momentos deixou a desejar. O final da série foi bem impactante, foi bem interessante esse negócio do Ji-Hoon se sacrificar, ajudar a grávida e depois ajudar a criança para ninguém matar ele. Ele teve esse arquétipo de herói, entrou pra fazer uma coisa e no final ele se transformou no herói da série. Esse sacrifício não foi em vão, foi bem interessante. Mas podia ser bem melhor se eles fizessem o que eles fizeram na terceira temporada. Na segunda ia ser bem melhor. E como a gente viu quase no final, agora eles vão mostrar o que acontece nos outros países, porque não tem só o Round 6 na Coreia. Tem nos Estados Unidos, tem na Espanha, tem nos outros lugares. Então eu acho que eles vão fazer vários prequels mostrando o que acontece nos outros países. Então pra mim, já vou deixar a nota, é uma nota... a segunda eu vou dar um 6,5, porque tem pontos relevantes, mas tem pontos bem mais ou menos. E a terceira eu vou dar um 7, porque é legal, acrescenta bem mais do que a segunda, mas podia ter sido bem melhor. Mas deixa aí nos comentários o que você gostou, se você gostou da segunda, se você gostou da terceira, se você achou as duas uma merda. Coloca aqui que eu vou comentar, vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Eu vou deixar, já tem aqui no meu YouTube, no canal do YouTube, meu Instagram tá vinculado aqui. Vai lá, deixa o que você o que eu posso agregar, próximos conteúdos, coloca lá que eu vou dar uma olhada, vou dar um coraçãozinho, vou repercutir. E tamo junto, galera, fica esperto que teremos live no canal. Não esquece de dar o like e seguir o canal.